É muito interessante que a gente veja o que Provérbios 4 e do 20 até o 22, ele fala para nós, né? Mas a primeira coisa que Deus quer em nós é isso, né? É que nós atentemos, né? Como diz aqui Provérbios, né? Atenta, Provérbios 4 e 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Mas depois vem, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Ora, por que Deus complementou isso? Porque às vezes você fala, mas sem razão. Às vezes você pode falar alguma coisa sem sentido. Por isso que Deus manda a gente dar ouvido às palavras dele e as razões de Deus inclinar o nosso ouvido. Quais são as razões de Deus para o ser humano? Aí você olha João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A razão de Deus para que nós venhamos a dar ouvido à sua palavra, inclinar, né? Nós venhamos, 20, filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas razões inclinam o teu ouvido. Por quê? Porque Deus quer nos salvar. Você sabe desde quando Deus trabalha para salvar o ser humano? Desde o Jardim do Éden. Você sabe com quantos anos? 6.000 anos. No ano 2033, com a morte e a ressurreição de Cristo, né? Aí a Terra completa 6.000 anos redondinho, né? Na verdade é 6.000 anos e 33, 6.033 anos, né? 6.033 anos, até a morte e a ressurreição de Cristo. Então, na verdade é 4.000, irmão. 4.033 anos. Mais 2.000 anos para cá, né? Então está com 6.033 anos, desde o Jardim do Éden até hoje, que Deus trabalha para nos salvar. Agora, não é difícil de entender isso, quem é pai e mãe. Às vezes a mãe passa 20 anos trabalhando para tirar os filhos da droga, do álcool, das amizades ruins. O pai e a mãe, às vezes manda até para outro lugar, por causa de más companhia. Aí dá para você entender com facilidade, porque Deus está com mais de 6.000 anos, né? Quando for no ano 33, está com 6.033 anos, que Deus luta para salvar o ser humano, para tirar das mãos do diabo, né? Salvar. Mas quem é pai e mãe entende isso rapidinho, porque tem pai aí que está lutando com o filho há 20 anos com droga. O pai sonha, luta para salvar ele das drogas, salvar das más companhias, salvar do cigarro, do álcool, né? Então Deus também luta para nos salvar do inferno, né? Aí é por isso que Deus diz, né? Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões tu inclina. Olha, eu tenho razão para te dizer isso, eu quero te salvar. Há um inferno para ser evitado e um céu para ser conquistado. Mas ninguém consegue isso na moleza, não. Porque Satanás não deixa ser na moleza. Você viu como foi que Jesus morreu por nós? Foi na moleza? Não. Foi muito sofrimento, muitas dores para o Senhor Jesus. Por isso que a Bíblia diz que nós fomos comprados por bom preço, né? Tem gente por aí dizendo que não vale nada, que não vale um verme da terra, né? Deus não morreu por verme da terra. Você tem um preço. A Bíblia diz que você foi comprado por bom preço, né? O valor do preço, a vida do Filho de Deus. Eita! Muito alto esse valor, viu? Por isso que nós prestamos.
porque fomos comprados por bom preço, né? A primeira etapa, então, da receita divina para a vida e saúde é encontrada em Provérbios 4:20, e os irmãos atentem nisso, né? Quando ele diz: ouça as minhas palavras, né? Escute, guarde. As minhas razões inclinam o teu ouvido, né? Agora, a Bíblia diz que Jesus, é bom a gente saber disso, né? Esse assunto eu falo muito na igreja, né? Já tenho falado muito também nos cultos aqui, ao vivo, que nós fazemos online na internet. A palavra de Deus, ela é Jesus, né? Quem já leu João capítulo 1, Evangelho, vai ver. No princípio era o verbo quer dizer a palavra, tá? Primeiro era o verbo estava com Deus, a palavra estava com Deus, e o verbo era Deus, a palavra era Deus. E o verbo se fez carne, e a palavra se fez carne, e habitou entre nós. Quer dizer, então a palavra de Deus é Jesus Cristo, né? E isso é muito importante para as nossas vidas, nós entendermos que Jesus Cristo é a palavra de Deus. Porque enquanto nós não entendermos, a gente vai dizer, ou até achar que a palavra de Deus é uma coisa assim quase sem sentido, sem força. Agora veja, a palavra escrita é dada para nos revelar a palavra viva, o Senhor Jesus Cristo. É assim, ó. Nós somos um espírito, possuímos uma alma, que são os nossos desejos, prazeres e vontades, nossa razão, e moramos num corpo que é essa embalagem. Mas veja, a palavra de Deus é um espírito. Você lembra que Jesus disse? A palavra que eu vos digo é espírito e vida. Então a palavra de Deus é espírito, porque Deus é espírito, né? Jesus disse: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Então, a palavra de Deus, né, é Jesus. E como nós temos um espírito, alma e corpo, a palavra de Deus também possui espírito, alma e corpo. Na verdade, ela não possui, ela é um espírito. Porque foi o Espírito Santo que veio sobre Maria. Jesus nasceu por obra e graça do Espírito Santo. Então, Jesus é a palavra de Deus. A palavra de Deus é espírito. As palavras que eu vos digo são espírito e vida, disse Jesus, tá? Depois, ela possui alma, né? Alma é o que ela significa. O que a palavra significa é a alma da palavra, né? Nós temos muitas palavras, todo o significado da palavra é a alma da palavra. Por exemplo, Jesus, o que Jesus quer dizer? Salvador. A alma da palavra, como está escrita na parede, na sua estrutura morfológica, que é como a gente escreve na parede. Jesus, qual é a alma dele? Qual o significado de Jesus? Salvador. Então aí está a alma da palavra. Cristo, Jesus Cristo, né? Cristo quer dizer ungido de Deus, ou ungido por Deus para salvar. Está a alma da palavra, né? Maranata, quase todo mundo sabe o que é Maranata, né? Está lá, escrita, a estrutura morfológica é como a gente escreve na parede. Maranata. Ao corpo, ali é o corpo da palavra. E a sua alma, ora vem, Senhor Jesus. Mas toda palavra é um espírito. E a palavra de Deus é espírito, a palavra que eu vos digo é espírito e vida. Então é muito importante a gente analisar que a palavra, como está escrita, que nos é dada, certo? É para nos revelar
a palavra viva, que é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, irmãos, é a razão de todo o sucesso de Deus e dos seres humanos no céu e na terra. Se não fosse Jesus, nós estaríamos perdidos. Aí você vai entender por que João viu um anjo no céu trazendo um livro com 7 selos. Olha a importância de Jesus. Olha o valor que Jesus tem para nós. E a gente nem se dá conta disso, né? A gente só quer saber mesmo mais nas igrejas é de tocar, é de cantar, é de brigar por conjunto, para ser presidente de senhora, de mocidade, de tudo, aquela coisa toda. Ninguém nem se lembra de se santificar e de praticar a Bíblia. Pouco se acontece dentro das igrejas. Agora, isso é uma verdade verdadeira. As pessoas pouco se importam de se santificar, perdoar, amar, deixar para lá, ser da paz, ser da bênção, ser amigo, ser cordial, ser bondoso, querer representar bem Deus na terra, para fazer o nome do Senhor Deus ser glorificado e exaltado a cada dia. Agora, foi dado lá no céu um livro, o anjo vinha trazendo. Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra foram achados dignos de abrir esse livro com seus 7 selos. Aí o que aconteceu? João chorou. Chorou porque ele disse: está perdido. Não tem mais jeito para nós, para a humanidade. Mas o ancião veio e disse: não chore, João. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu. Ele vai desatar os 7 selos do livro. E João parou de chorar. Era mais ou menos como se o plano da salvação fosse interrompido por um momento. E foi bom Deus ter revelado isso, para que nós venhamos a dar o valor que Jesus tem. A gente tem passagem, eu gosto de falar isso porque é bom eu falar para as pessoas que não têm experiência de tempo de vida na igreja, e a gente já vem numa trajetória de mais de 50 anos dentro de igreja, né? Isso faz toda a diferença. Claro, se não fosse praticado, se não fosse vivendo, não valia nada. Mas não é o caso. Então a gente vê que as pessoas na igreja estão muito preocupadas com posição, cargos. E tem gente que tem tanto cargo, mas tanto cargo na igreja, que não tem tempo nem de servir a Deus, de obedecer, de adorar, de orar. Não tem tempo para isso. É só por disse-me-disse, e cada departamento que se cria é mais luta e tribulação para nós. Mas veja, a nossa preocupação está com a salvação. Ora, se uma vez os discípulos chegaram para o Senhor e disseram: Jesus, Senhor, os demônios, nós expulsamos os enfermos, as doenças vão embora, os demônios saem e tal, isso é uma alegria tremenda. Jesus disse: não vos alegrai por causa disso. Alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Isso é a mola mestra do cristianismo, é ser salvo. Pois nós temos um inferno para a gente rejeitar ele, mas se rejeita o inferno como, pastor? Praticando a palavra de Deus, boas obras, ficando do lado de Deus. E se aceita e se rejeita um céu quando não se pratica a Bíblia.
E é muito importante nós vermos o valor que o Senhor Jesus tem nas nossas vidas, no dia a dia. Jesus não veio para dar à humanidade novas regras de como subir numa escadaria celestial até a glória. Jesus não veio para dar ao homem um novo código de ética. Ele não veio para trazer um sistema de ensino que capacitasse o homem a se tornar como Deus. Jesus veio trazer vida, e vida com abundância. Jesus veio trazer vida para as nossas vidas. O que foi que Jesus veio fazer? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Pereça quer dizer não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Aí nós vemos aqui o rei Salomão dizendo: filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Você viu quantas vezes Jesus disse assim para os fariseus, saduceus, herodianos, sacerdotes, né? Eu não vim falar de mim mesmo. Eu tenho falado para vocês aquilo que aprendi junto do meu Pai. Jesus nunca veio se promover na terra. Ele veio fazer um favor para nós. A Trindade se reuniu, Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos o homem. Está no plural. Eu não posso dizer eu sozinho, se for só eu numa casa. Façamos a comida. Mas só estou eu em casa, tem que fazer só eu, tem que ser no singular. Eu vou fazer a comida. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E assim Deus o fez. Mas aí Deus foi e teve que mandar a sua palavra para a terra em forma humana. Forma humana, Jesus. E Jesus veio. E o rei Salomão vai e diz: filho meu, atenta para as minhas palavras. A palavra de Deus estava em Jesus. É o representante de Deus na terra. É o profeta dos profetas, né? As minhas razões inclinam o teu ouvido. Não as deixe apartar-se dos teus olhos. É a mesma coisa de você colocar um menino para olhar o leite, né? Menino, tu olha e não deixa o leite derramar. Vocês sabem que eu já caí nessa armadilha? Minha mãe fazia isso. Mas menino, irmão, é menino mesmo, tem jeito. Mas era uma coisa tão rápida, enquanto você vira o rosto para olhar para o rei derramou. Olha, meu Deus do céu, a mãe vem, e era pena. A mãe era boa de bater ela. Nos netos não, mas nos filhos ela não brincava não. E foi bom, viu? Foi ruim não, pode acreditar. Foi uma bênção de Deus, né? Fez a gente prestar, né? Hoje em dia vocês sabem que essa juventude que nós temos hoje, do dia, está longe do tempo que eu era jovem. O respeito era grande pelos idosos. As pessoas tinham respeito pelas coisas. De hoje não tem não. Tudo isso falta de punição, né? Não as deixe apartar dos teus olhos. Apartar o que? A palavra de Deus. No dia que você deixar a palavra de Deus sair da sua visão, ficar do lado que você não a veja, você está perdido. Você nunca vai ter condições de ter vida e saúde se a palavra de Deus se apartar de você. Mas a Bíblia manda colocar ela onde? Não as deixe apartar-se dos teus olhos. Bem no meio. Aí ele vai e diz: guarda-as no meio do teu coração. No meio do coração. Por que guardar a palavra no meio do coração, irmão? Tem sentido? Tem. Deus é Jesus.
Jesus é Deus. Filipes, quem vê a mim, vê o Pai. Por que Deus é Jesus? Porque o Espírito de Deus estava em Jesus. Jesus estava na terra, mas Jesus é Deus. Agora, ele vai e diz: guarda no meio do teu coração, não as deixe apartar dos teus olhos, guarda no meio do teu coração. Por quê? Porque nós somos o templo de Deus. Nós não somos o templo de Deus? Espírito, alma e corpo. Nós não somos corpo, alma e espírito, não. Só diz assim, corpo, alma e espírito, quem é da terra. Quem é do céu é espírito, alma e corpo. Porque o homem nunca pode ser um corpo antes de ser um espírito. Por exemplo, tem pessoas que pensam que Jesus nasceu naquele dia em Belém. Não. No princípio era o Verbo. Jesus existe desde o princípio. Naquele dia em Belém, na manjedoura, ele tomou um corpo. Ele tomou um corpo. Mas ele não nasceu naquele dia. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, Jesus. Ele já existia no princípio com Deus. Apenas lá em Belém, ele recebeu um corpo humano para vencer Satanás humanamente. Como Adão foi derrotado humanamente, agora Deus manda o segundo Adão, como homem, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus, o Espírito de Deus estava nele. Ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. E aí ele venceu Satanás como homem. Tinha que ser como homem. Né? Porque Adão e Eva foram vencidos como homens. Então aí Deus veio através de Cristo como homem, com todas as possibilidades humanas e espiritual. Era 100% Deus, 100% homem. Mas só que aqui na terra ele não funcionou como Deus. A Bíblia diz em Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5, que ele se despiu. Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Ele veio como um simples homem e venceu Satanás através de Deus nele. Como você vence Satanás e eu, através de Deus em nós. Lembra que Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Mas Deus quer que nós aguardemos no meio do nosso coração. Por quê? Porque o templo de Deus, a arca de Deus, aliás, ela ficava no lugar santíssimo, Santo dos Santos, que era o segundo compartimento, né? Era o pátio, o lugar santo e o santíssimo. É o nosso corpo, né? O pátio do nosso corpo, que é o pátio do templo. A Bíblia diz que nós somos o templo de Deus. O pátio, que é o nosso corpo. O lugar santo, a alma. Quando ela não está santa, a desgraça é feia. Só pende para pular de pornografia, filmes imorais, indecência, não presta. Quando a alma, desejo, prazer e vontade, a alma. Quando ela não está santa, só Jesus. Né? Então, o pátio, o meu corpo. O lugar santo, a minha alma. E o santíssimo, o meu espírito, que é lá onde o Espírito Santo mora. Ele sempre morou no Santo dos Santos. Então o Espírito Santo mora no meu espírito, se o meu espírito for salvo. Se não for, claro que ele não mora, senão ele moraria no coração de todo ser humano na terra. Mas ele só mora no coração de quem é salvo. Esse é o Santo do Santo. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo,
que é espírito, alma e corpo. Corpo, pátio, nunca esqueça disso. A alma, o lugar santo, e o Santíssimo, lugar Santíssimo, onde ficava a arca do concerto de Deus, a presença de Deus, o meu coração e o teu coração, que é o nosso espírito. É por isso que aqui o rei Salomão disse: não as deixe apartar-se dos teus olhos. A palavra de Deus, nós não podemos deixar se afastar dos nossos olhos, tem que ficar sempre mirando a palavra. Tudo que você for fazer, aí você diz: ah, pastor, e como é? Você diz: o que a palavra de Deus diz sobre isso? Ah, eu quero me separar do meu marido. Aí Deus diz: e o que a palavra de Deus diz sobre isso? Aí você vai olhar e diz: ah, eu não posso não. Só quando a morte levar eu ou ele é que a gente pode se separar. Ou então numa traição, se eu tiver razão, eu fico livre. E é se eu quiser, porque ele quer que eu perdoe e fique com meu marido. Isso é olhar para a palavra de Deus. Aí ele vai e diz: guarda no meio do teu coração. Aí você põe a palavra de Deus lá no coração. Lembra que o salmista disse? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O rei Salomão fala desse assunto também. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Por que no coração? Porque é o lugar santíssimo, é o santo dos santos. É o lugar onde estava a arca de Deus, que hoje que nós somos o templo, a palavra tem que estar no nosso espírito, no santo dos santos. Faz toda a diferença. Mas veja mais. Aí ele diz, porque são vida para os que a acham. A palavra de Deus é vida para quem acha. Não é não? Toda pessoa que acha a palavra de Deus, ela muda. E saúde para o teu corpo. E saúde para o teu corpo. Aí no versículo 23, nós vamos encerrar, tá? Sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Nosso coração é o santo dos santos do Antigo Testamento, lá onde ficava a arca de Deus. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Como, pastor, que eu vou guardar o meu coração? Não deixe entrar o que não presta para dentro. Por isso que a Bíblia diz: pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Pensai nas coisas do alto. Enchei-vos do Espírito e não cumprireis os desejos da carne. Aí nós temos que fazer como nossos olhos, biologicamente falando, né? Os nossos olhos é a coisa que a gente mais defende, né? E a gente tem uma rapidez nas pálpebras dos olhos, como também na mão para proteger. O nosso coração, espiritualmente falando, que é o nosso espírito, é preciso você e eu preciso ter cuidado para não acostumar, não deixar a alma. A alma, irmãos, é uma coisa interessante. A alma ela sempre leva ou para o lado direito ou para o lado esquerdo. Aí é preciso você ter cuidado para ver como anda a tua alma, desejo, prazeres e vontades. Elas estão alinhadas com a Bíblia ou estão fora da Bíblia? Se os teus desejos, prazeres e vontades estiverem fora da Bíblia, significa que a alma e a carne estão juntas para batalhar, para ver se derruba o espírito. E é bom que os irmãos tomem muito cuidado. Eu preciso tomar muito cuidado com isso, para que o meu espírito esteja numa posição em que a minha alma
Minha alma, desejo, prazer e vontade, esteja numa posição em que possa beneficiar o espírito e não a carne. Não a carne. Ó, a carne nós temos que desprezar os desejos dela. Eu não estou falando desejo de você comer alguma coisa boa. Não, não. Estamos falando de desejos espirituais ruins, que estão fora da palavra de Deus. Porque, veja, a carne fica no cemitério. Mas quando você se levanta, que você morre, quando eu morrer, o meu espírito se levanta junto com a minha alma. A minha alma não fica com o corpo, não. São desejos, prazeres e vontade. Elas se levantam junto com o meu espírito. A alma não deixa o meu espírito, não. É por isso que nós temos que ter cuidado. Porque a alma pode nos levar ao encontro de Deus e a nossa alma pode nos levar ao encontro do diabo. Ela é o veículo. São desejos, prazeres e vontade e razão, é a alma. Se a alma estiver pervertida, ela leva para o lado que não presta. Mas se ela estiver regida pela palavra de Deus, ela leva em direção ao céu. Não é à toa que quando a mãe vê o filho desviar uma pornografia, ela sabe que a alma do filho está indo para um lugar errado. Ela pega ele pela orelha às vezes, bota de joelho, manda ler a Bíblia, dá uma pisa às vezes. O filme que ele está assistindo, às vezes revistas que mãe encontra, menino, tu está olhando isso, dá uma sola nele. É a mãe trabalhando na alma do filho, para que ele não seja um pervertido. A palavra de Deus, ela é exclusiva, como a palavra do pai e a palavra da mãe, é exclusiva para mudar o itinerário do gosto que o filho tem, pensamento, desejos, prazeres e vontades. A mãe e o pai estão controlando ali. O menino quer ir para um lugar errado, andar com quem não presta. A mãe, você não sai de dentro de casa. Por que você acha que você faz isso? É para ele não se desgraçar de uma vez. Por isso que Deus quer que sejamos prisioneiros da sua palavra. A sua palavra representa a palavra do pai e da mãe, para que você entenda melhor, mais rápido. Ela representa a palavra do pai e da mãe que salva os filhos. A palavra de Deus é para nos salvar, nos guardar, fazer um caráter em nós segundo o caráter de Deus, de Jesus Cristo. E aí nós temos que ter cuidado, para que a nossa alma ela esteja boa e ela possa, de uma maneira espetacular, a nossa alma possa atingir, acima de tudo, essas duas coisas: vida eterna, uma vida espiritual na terra saudável e uma vida biológica com saúde. A palavra de Deus praticada no nosso dia a dia, ela tem condições de fazer essas três coisas. Mais importante é a vida eterna. Ela praticada, ela promove a vida eterna para nós. Ela praticada promove uma vida espiritual ativa aqui na terra. Uma vida espiritual boa. E nos dá biologicamente saúde no nosso corpo, como diz aqui o rei Salomão no provérbio, né? Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina o teu ouvido. Porque a palavra de Deus é isso. Ela é geradora de vida. Tudo que é de Deus dá vida. Até uma chuva. A gente agoa um roçado ou um lugar com essa água tirada da bomba, saloba, vai matar, encriquir as plantas. A gente viaja para o sertão outubro, mais ou menos novembro, tudo seco. Dá 3 chuvas em dezembro, a gente olha para a paisagem, a terra está toda colorida, toda linda e maravilhosa, porque tudo que é de Deus gera vida.
e uma vida boa, né? Então que Deus nos abençoe e que nós deixamos a palavra de Deus aguar as nossas vidas, sabe? Pratica ela, leva ela, ó, no meio dos teus olhos, não deixa a palavra de Deus. Tudo que você for fazer, você não tira a palavra de Deus diante dos seus olhos, não. Vai perguntar o que a Bíblia diz sobre isso. E o que a palavra de Deus diz? E o que a palavra de Deus diz? E o que a palavra de Deus diz? Você não está tirando ela. Ó, eu vou contar um negócio. É quando eu trabalhava de motorista. É no final da linha, onde a gente merendava uma vez. Um bocado de motorista ficou com raiva de mim. Motorista cobrador de ônibus. Aí disseram assim: esse irmão tem um negócio, tudo é a Bíblia, tudo é a Bíblia, tudo é a Bíblia, tudo é a Bíblia, tudo é a Bíblia. Cara, odiado. Tudo que eles falavam eu dizia: mas o que a Bíblia diz? Vamos ver aqui o que Deus acha desse teu assunto. Aí quando eu trazia o assunto, eles ficavam fumaça nos olhos. Aí foi quando um abriu a boca e disse assim, irmão, a Bíblia foi escrita por homens, foi um homem que escreveu, foram os homens. Eu disse, realmente foram homens. Mas eu vou lhe perguntar a você, me mostra aí um livro escrito por uma vaca. Todo mundo riu dele, ó. Todo mundo riu. Eu confesso que eu fiquei muito feliz, porque botou ele lá no canto dele. Eu disse, pois me mostra um livro que foi escrito por uma vaca, um camelo, um cachorro. Todo livro, quer seja a Bíblia, quer seja a coisa mais perversa do mundo, é escrito por homem. Agora a Bíblia Sagrada foi escrita por homens que não era como você, não. Você disse que saiu sexta-feira para se divertir com mulheres por aí, sendo casado. A Bíblia já proíbe isso. Você disse que chegou segunda-feira, tacou o pé na porta, derrubou a porta quando a mulher veio falar, se papocou a mão no pé do ouvido dela e cheio de razão. Os discípulos de Jesus não faziam isso, não. Eles são homens santos. Agora, um livro escrito por você que não presta. Aí pronto. Aí a turma ficar do meu lado, mesmo sendo incrédulo, né? Mas era verdade, né? Então, a palavra de Deus, nós temos que consultar ela. Não tem como. Ela é a razão do nosso viver. A Bíblia vai nos colocar, a palavra de Deus vai nos colocar no céu. Que o diabo queira ou não. Pastor, o que eu tenho que fazer? Só praticar. Só. Jesus disse: aquele que escuta minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre quem? Sobre a rocha. E quem é essa rocha? Jesus Cristo. Mas o tolo: e aquele que escuta essas minhas palavras e não as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem imprudente, louco, abestalhado, que construiu a sua casa sobre a areia. Aí veio o vento, as águas, os vendavais, e derrubou a casa, e foi grande a sua ruína. E que casa ele está falando? A nossa vida. Quando nós aceitamos Jesus, ele é o alicerce, onde nós vamos construir a nossa casa espiritual. Durante toda a nossa vida aqui na terra, que nós estivermos vivos, nós estamos construindo a nossa casa espiritual, que é nós estarmos no reino dele, praticando a sua palavra. Aí faz toda a diferença. Então que Deus nos abençoe grandemente, tá certo? Vamos louvar o Senhor com mais um hino, e em seguida eu vou fazer a nossa oração, tá? Vou louvar o Senhor com um hino agora, que eu quase não canto esse hino, mas hoje me deu uma vontade tão grande de cantar, eu acho que muitos de vocês nem conhecem esse hino aqui. Mas ele é bom, né? Porque é vasos transbordantes, né? Qual vazio vaso está teu coração para receber de Deus a salvação?
Só Jesus teu vaso poderá encher de bênçãos que dão poder. Deixa encher teu vaso até transbordar, que Jesus tua vida possa governar. Põe teu sacrifício hoje sobre o altar e verás as bênçãos descer sem cessar. A vida abundante tu receberás e constantemente em Deus te alegrarás. Qual ribeiro d'água o Senhor quer ver o deserto florescer. Deixa encher teu vaso até transbordar, que Jesus tua vida possa governar. Põe teu sacrifício hoje sobre o altar e verás as bênçãos descer sem cessar. O Senhor precisa vasos para encher, mas vazios vasos que irão conter toda a sua graça, brasas do altar para o fogo espalhar. Deixa encher teu vaso até transbordar, que Jesus tua vida possa governar. Põe teu sacrifício hoje sobre o altar e verás as bênçãos descer sem cessar. O Senhor precisa vasos para encher, mas vazios vasos que irão conter toda a sua graça, brasas sobre o altar para o fogo espalhar. Deixa encher teus vasos até transbordar, que Jesus tua vida possa governar. Põe teu sacrifício hoje sobre o altar e verás as bênçãos descer sem cessar. Vasos transbordantes é o título do hino. Eu passei por esse hino, como eu disse para os irmãos ontem, né? Eu gosto de folhear a harpa. Hoje eu tive que folhear muito para encontrar um hino que eu sentisse a unção de Deus, né? Unção de Deus. E esse hino foi muito bom, tá? Muito bom e combinou bem com a mensagem, né? Então que Deus possa abençoar cada um de nós e vamos lutar por duas coisas: vida e saúde. Mas biológica também, mas em primeiro lugar espiritual, tá? Porque a vida biológica, ela é importante, mas na frente da espiritual, ela é um pingo d'água no oceano. Pingo d'água no oceano. É a nossa vida espiritual. Aí você vai entender porque Jesus diz: trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Ajuntai tesouro no céu. É bom ter tesouro aqui na terra, ajudar o reino de Deus, ajudar as pessoas. Tem coisa mais importante que você chegar numa casa carente e você levar uma ajuda e ver a pessoa sorrir, orar por você, te abençoar, porque Deus te mandou lá? Tem coisa mais importante do que isso, né? Na terra é muito bom essas coisas, a gente ter para ajudar. Até porque a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Quem recebe está na situação mais, né, delicada, né, irmão? Então é melhor ajudar do que ser ajudado, né? Mas nós vamos agora
fazemos uma oração hoje, né? A nossa oração hoje, ela é em prol da nossa saúde física, né? Segunda-feira é o dia de nós orarmos pela nossa saúde espiritual, prosperidade espiritual. É a coisa mais importante no ser humano na Terra, é ele ser próspero espiritualmente, né? Como Jesus, João Batista, Simeão e Ana, os discípulos, né? Isso é a prosperidade, essa é a verdadeira, porque é o único que não morre, é o nosso espírito. A prosperidade espiritual é melhor que tem. Aí você vai entender isso quando Jesus disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Aí você vai dizer, poxa, é a vida espiritual mesmo. A vida espiritual é a bênção. Nós temos que trabalhar em primeiro lugar para deixar ela numa posição boa com Deus. Aí depois nós vamos trabalhar pelo resto da nossa vida, que também Deus se interessa por ela. E se não se interessasse, não tinha ressuscitado mortos, curado enfermo, as pessoas, expulsado demônios. Se Deus não se interessasse pela vida espiritual, Jesus não tinha feito nada na vida espiritual das pessoas, aliás, biológica, viu? Na vida biológica, Jesus não tinha feito nada na vida biológica das pessoas, não. Vinha só para curar, morreu na cruz e não curou ninguém, não ressuscitou morto, não fez nada. Aí você poderia até dizer, puxa, Deus não se interessa mesmo pela nossa vida biológica, não. Não fez nada. Mas veja, era só o que Jesus fazia. O ministério dele todinho foi curando enfermo, expulsando demônios, ressuscitando morto, abençoando de uma maneira tal a todas as pessoas, no sentido espiritual e biológico. Mas nunca deixe de entender que a parte espiritual é a principal, tá? Por quê? Porque nós somos um espírito, nunca nós vamos morrer. Por mais que Jesus cure esse nosso corpo, ele curava 100 vezes na nossa vida, ou 1000 vezes, não interessa tanto, ela vai sempre para o cemitério. Ela termina lá. O fim dos dias do nosso corpo velho, a nossa embalagem velha, é lá no cemitério. Mas a nossa vida espiritual, quando a gente se levanta do corpo, irmão, se levanta o espírito e a alma, né? Aí na parábola do rico e do Lázaro, você vai entender que a alma do rico estava funcionando muito bem lá no inferno. Pai Abraão, eu tenho 5 irmãos na terra, pai Abraão, não quero que eles venham para cá. Pai Abraão, estou em grande angústia nessa chama. Os 5 sentidos dele estavam funcionando mais aguçado do que na terra. É a alma. Então nós temos que trabalhar para salvar a nossa alma. Jesus disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? Se você começar a entender essa parte direitinha, né? O nosso espírito, quando nós aceitamos Jesus, nós somos salvos na hora. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Verdadeiramente, você aceitou do jeito que a palavra de Deus manda, você está salvo. Mas a sua alma não está. Os seus desejos, prazeres e vontade dependem do ensino da Bíblia para tu salvar ele. É a mesma coisa do pai e da mãe. Passa 20 anos levando sermão para os filhos prestarem. Aí tem filha quando a mãe vem, lá vem a mãe dizer, a filha diz, lá vem outro sermão. Ai meu Deus, é todo dia isso. Não é para salvar a alma dela. Para ver se ela tem uma ética boa, né? Um caráter formado pela palavra de Deus. Tem gente aí que tem caráter formado, mas é por amiguinhas que não prestam formam o caráter da tua filha, do teu filho. Não, Deus quer que você forme espiritualmente, forme o seu caráter baseado na Bíblia. Eu fui salvo, aceitei Jesus da maneira certa, amém. Mas eu preciso salvar minha alma. A minha alma são desejos, prazeres e vontades. Que nasce de novo é o meu espírito. A minha alma não nasce de novo, ela é transformada pela palavra de Deus. É igual aquela pessoa que vivia numa casa que dizia muita pornografia e imoralidade, vai morar na casa de um crente, do salvo. Aí lá, ela tem uma dificuldadezinha, sabe? De vez em quando escapa uma coisa, escapa outra, mas ela passa 1 ano, 2, 3, 4, 5 e tal. Aí a menina muda completamente. Aí você vê umas pessoas lá na rua dizerem assim,
Tu viu aquela menina? Chegou lá na casa da irmã, quando a irmã trouxe para morar com ela, era a boca suja mesmo, era uma imoral de primeira categoria. Mas a bichinha agora só sabe dizer glória a Deus e aleluia. A palavra de Deus mudou a alma daquela criatura, né? Então que Deus ajude. Fomos salvos? Somos. Mas a nossa alma precisa ser salva. E o nosso corpo só no arrebatamento da igreja. Não tem jeito. Tá? Que Deus nos abençoe grandemente. Senhor, estamos na tua presença, no nome de Jesus. Muito obrigado pela tua palavra, por esses hinos maravilhosos. Agora, Senhor, estamos orando pelos enfermos, para quem está enfermo. E eu já sei aqui, ó, no meu coração, de verdade, verdadeiramente eu sei, que muitas pessoas já foram curadas, sem nós orarmos. E o Senhor sabe que é verdade isso. Agora, Senhor, nós estamos orando por aqueles que apresentaram seus pedidos, Senhor da glória, a respeito das enfermidades, dores, doenças, enfermidades. Deus, seja qual for o nome desta dor, dessa doença, dessa enfermidade, desse mal que está acamando essa pessoa e fazendo ela sofrer, seja qual for o nome que a ciência dá a essa doença, esse mal, para nós, tanto faz. Se é coronavírus, se é câncer, se é coqueluche, se é sarampo, seja lá qual for o nome. Porque a Jesus foi dado um nome acima de todo nome, né? E o nome de Jesus destrói. Isso, Senhor da glória, sem falar que a tua palavra diz, que o próprio Senhor Jesus disse: eu vim, pessoal, Satanás veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim dar vida e vida com abundância. Vida com abundância, Senhor Deus, Pai Celestial, é uma vida com saúde. Por isso, em o nome de Jesus, entra agora na vida dessas pessoas, Pai amado, que estão apresentando, Deus, mostrando a sua enfermidade, aquela enfermidade que está assolando a vida dela. Aí você pode colocar a mão na sua cabeça, se você quiser, ou no coração, tá? Aí você diga comigo: Satanás, no nome do Senhor Jesus, pegue a sua dor, doença, enfermidade, pegue todo o seu mal, porque Jesus diz que me dá vida com abundância, e eu recebo agora a vida com abundância que Ele está me dando. Por isso, do alto da minha cabeça, a planta dos meus pés, diga: vá pegando, Satanás, suas dores, doenças, suas enfermidades, seus espíritos de enfermidade, no que se refere também à alma, depressão, angústias, pavor, medo, no nome de Jesus, diga: vá embora, Satanás, e leve tudo que é seu, no nome de Jesus, diga: eu exijo, leve tudo que é seu, porque eu tenho a vida do Senhor Jesus Cristo na minha vida. Pai Celestial, em o nome de Jesus, eu uno a minha fé com a fé de todos que oraram contigo agora, crendo, Deus, no nome de Jesus. E por fé, eu declaro, Senhor, que elas estão curadas em o nome do Senhor Jesus. E quem crê de verdade, né? Diga amém. Agora, pegue a sua água, consagra, Senhor, essa água. O Senhor sabe, Senhor da glória, quantas bênçãos, Senhor da glória, esta água já resolveu em vida de pessoas que estavam enfermas. E também os testemunhos que nós já recebemos dessa água, né? Deus, consagre, abençoe grandemente. E como pastor e ministro da tua palavra, juntamente com toda a tua igreja, Deus, em o nome de Jesus, nós a abençoamos e a consagramos. Endossa, Senhor, ensina embaixo. No nome de Jesus, Pai Celestial, nós declaramos que esta água agora está consagrada e abençoada para realizar, Pai Celestial, a tua obra na terra, em o nome de Jesus. Se quem querer, diga amém. Pronto, agora você toma, tá? Leve a água para quem você ficou de levar e entregue essa água nas mãos das pessoas. Utilidade pública para os irmãos.
Isso aqui é utilidade pública, tá? Vocês que têm problema de pressão arterial e Jesus ainda não curou, não deixe de tomar seus remédios, tá? Por quê? Porque os médicos trabalham para o Senhor Jesus, tá? Eles trabalham para salvar almas. Então não caia na armadilha do diabo de achar que o remédio é do diabo, não. Porque a gente vê crentes até antigos, né? Pega o remédio que o médico dá, porque não foi curado ainda, né, a pessoa, né? Jesus já me curou, isso é cor do inimigo, do diabo. Joga e dá descarga. Ai, o que a gente pode dizer, hein? Só Deus, né, não? Os médicos trabalham para Deus. Eles são os cooperadores de Deus. Quando uma pessoa não tem a fé suficiente para uma cura, a medicina tem, dada por Deus. Não importa. O que importa é que Deus quer ver você bem. E aí você não deixa de tomar os seus remédios que você toma. Mas quando você não precisar mais, você vai saber que não precisa mais. Isso é tão certo como nós estamos vendo um ou outro. E você que tem a pressão alta, não esqueça não, antes de dormir, você toma uns 2 copos com água desse. Antes de você dormir, você bota um copo d'água ali, um litro d'água, né? Aí você vai bebendo aquele ali devagarzinho, antes de dormir. Até que você bebeu, né? Umas 2 horas antes de dormir, você vai bebendo. Isso vai te fazer um bem tão grande, principalmente se for ungido assim. Sabe por quê? Isso é utilidade pública, viu? Porque é a água que lava o sangue. Aí ela tira o sal e o açúcar do sangue. O açúcar sobe a pressão mais do que o sal, viu? Para quem não sabe. Aí você vai e toma água. Ela lava o sangue. Os irmãos sabem quem faz hemodiálise, né? É a água lavando o sangue, viu? Então quando você bebe água, você está lavando o sangue. Aí a água tira o quê? O sal e o açúcar do sangue. E a tua pressão baixa. Dizem os médicos, agora isso é que eu estou dizendo porque eu ouvi os médicos dizer, dizem os médicos que evita você dar um AVC. Porque, é claro, né? Você toma, vamos supor, você vai dormir 10 da noite, 6 horas você começa a tomar 1 litro d'água devagarzinho, bota 1 litro d'água, 1,5 litro, começa a tomar até a hora de dormir. Aí você vai urinando. E aí vai saindo o sal e o açúcar. Aí você fica com a pressão estabilizada. E ó, joinha. Porque Deus quer você curado. Ou através da fé, ou através do médico, ou de bons procedimentos como esse. Para quê? Para você realizar a obra dele. Né? Então faça isso, tá certo? Faça isso. Consulte aí o Dr. Google, que você vai encontrar muitas coisas boas. Agora, faça como eu. Vá atrás de médicos, tá? Quem não é médico não pode dar dando essas experiências para ninguém, não. Você vai atrás de médico e aí você vai encontrar a verdade das coisas. Então, que Deus abençoe grandemente, tá? Que você seja uma bênção para Jesus e possa viver 100 anos, mas andando, viu? E fazendo as suas coisas que você tem que fazer. Nem que seja devagarzinho, não importa. Aí é bom, mas viver deitado numa cama sem poder fazer nada, dando trabalho aos outros e os outros dando a gente, não é bom não, tá? Mas você tem meios para ajudar você mesmo a durar mais e operante, né? Fazendo as coisas, tá? Deus abençoe grandemente. Amanhã é sábado, tá certo? Amanhã nós vamos orar por quem? Pelo Brasil e pelo presidente e as autoridades, tá certo? Amanhã às 19h30. Que Deus abençoe grandemente. Tá? Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus estejam em cada um de vós e todos digam amém. E eu quero dizer para vocês, para a igreja do Senhor, que eu amo vocês, tá? Amo de todo o coração. Nós queremos nos encontrar no céu e morar a eternidade com o Senhor, nós cantando juntos para o Senhor. A paz do Senhor para todos. Amém.